Seja bem-vindo ao Viva Mais, podcast sobre saúde e bem-estar. Aproveite o seu tempo livre e aprenda sobre os temas mais importantes para a qualidade de vida, cuidado, autoconhecimento e reflexões. Tudo com base na ciência e novos olhares, sem achismos. Cada episódio é uma jornada para aprofundar assuntos do cotidiano de maneira prática e simples. A partir de agora, descubra o que você pode fazer para viver mais. Viva Mais está no ar! Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Viva Mais. Hoje a nossa conversa é sobre o Implanon, um método contraceptivo moderno que já está disponível no Sul Municipal em Campinas. A oferta ela reforça a posição de referência da saúde de Campinas, uma vez que muitas cidades brasileiras só terão acesso a este método após a disponibilização pelo Ministério da Saúde, previsto para o segundo semestre desse ano. A partir de agora, eu converso com a Miriam Nóbrega. Ela é coordenadora da área da saúde da mulher em Campinas. Bem-vinda, Miriam. Muito obrigada, Fernando. Miriam, a primeira pergunta é: o que é, o Implanon? Quais vantagens ele oferece para os usuários? Então, o Implanon, ele é um implante subdérmico de etonogestrel, que é um progestágeno, né? E que ele é usado como método contraceptivo e ele é altamente eficaz. Então, ele supera até a eficácia de uma laqueadura. E é um método, como ele é um método só com progesterona, ele também não tem aqueles riscos de trombose que são tão falados do uso dos anticoncepcionais. Então, ele tem diversas vantagens. E quais são as vantagens, né, pensando nesse método de uso? Primeiro que ele é um método de longa duração, então ele vai durar 3 anos. Né? Então você coloca um implante, é rápido para ser colocado, com anestesia local, e ele vai durar 3 anos. Ele é reversível, então não é igual laqueadura, vasectomia, que uma vez feito, a possibilidade de reversão é muito pequena, né? Então, ele é reversível. Então, a partir do momento que você tira ele, depois de um tempinho já não tem mais nada circulando lá na corrente sanguínea, e aí já volta a fertilidade. Né? Como é progestágeno, como eu falei, ele não tem aquele risco de trombose e é altamente eficaz. Uhum. Queria que você falasse das vantagens também, a questão do tempo, né, de duração, ou seja, se a pessoa mudar de ideia depois desse período, ela pode optar por colocar um novo ou retirar. Isso, exatamente. A gente pode tirar um e colocar outro no mesmo local que a gente tirou, né? Vai retirar, faz uma incisão bem pequenininha, nem leva ponto, nada, e aí tira aquele e coloca outro. Ou se de repente ela não precisa mais de um método, ou optar por outro método, daí você retira e a partir do momento que retirou já volta a fertilidade, então já tem que entrar com o método contraceptivo logo em seguida. Por quanto tempo, Miriam, geralmente é o efeito? 3 anos. 3 anos. Ele tem de duração, isso. Os demais que a gente tem, por exemplo, disponíveis no SUS não tem o mesmo período, por exemplo. Assim, dos anticoncepcionais, né, que a gente tem de longa duração, quais que são? É o implante, que são 3 anos, aí a gente tem o DIU de cobre, que ele tem uma duração de 10 anos, e a gente tem o Mirena, que é o DIU hormonal, que para anticoncepção, né, ele passou agora para 8 anos, mas como tratamento de situações de endometriose, de sangramento, ele ainda continua por 5 anos, né? Mas 3 anos eu acho que é um tempo bem interessante aí de um método que é muito tranquilo, né? Você estava contando, a oferta ela começou no fim de 2022, né? E quem que pode ter acesso? É pelo centro de saúde? Qual que é a tua orientação? Quem tem interesse? Isso, nós começamos em 2022, né? Mais intensificadamente no final de 2022, e sempre o acesso é através da unidade de saúde, né? E nós temos profissionais treinados em quase todos os centros de saúde, não vou falar que são em todos, porque a gente, né, treinou muita gente saiu, entrou, e nós estamos continuamente fazendo treinamentos, né? Mas a entrada é lá. Se a unidade não tiver um profissional que coloque, ela vai encaminhar para uma unidade próxima que tenha esse profissional, né, para fazer essa inserção. Então, nós começamos em 2022, treinamos bastante médicos, né, para essa inserção, e estamos continuamente aumentando, né. E tem uma expectativa, por exemplo, de quantos devem ser realizados até o fim
fim deste ano, quantos foram no ano passado para comparativo? Desde 2022, nós já inserimos quase 3 mil, né? Só que 2022 foi pouquinho, né? E daí vem aumentando, mas nesses 6 meses a gente colocou quase o que a gente já colocou o ano inteiro de 2023. Então ele vem, eu não sei em números certinhos, mas ele vem aumentando gradativamente. Entendi. E a procura também, né? E aí, como você me perguntou, de quem que põe, né? Na verdade, nós estamos trabalhando, público-alvo, nós estamos trabalhando com população alvo, né? Que a gente chama, que são as mulheres em situação de vulnerabilidade, usuárias de substâncias psicoativas, profissionais do sexo, mulheres que têm contraindicação ao uso do estrógeno, né? Então, como eu falei, é um método que não aumenta risco de trombose, a gente tem algumas doenças que não pode usar o método com estrógeno, né? E as adolescentes, todas as adolescentes entraram. Então, realmente, a gente está assim, centrando forças na adolescência. Não falo que todo mundo, eu acho que deveria ter o direito de escolher o método que se adapta melhor. Mas nessa situação que a gente começou um método, treinando equipe, tudo isso, a gente focou muito nessa questão das adolescentes. E se Deus quiser, com essa questão do ministério, a gente vai conseguir aumentar, né, esse público. Entendi. Então, a faixa etária predominante hoje, né, tem sido o público mais jovem. Isso, o público mais jovem. Entendi. Miriam, só para lembrar, como a pessoa ela escolhe esse método ou não? Ela precisa ter uma conversa prévia, o centro de saúde, para o médico avaliar, né, qual o melhor método conforme cada caso. Isso, ela vai ter um aconselhamento, né, de anticoncepção, né, pode ser feito pelo médico, pode ser feito também pela enfermagem, essa primeira abordagem, para avaliar se ela vai entrar dentro dos critérios, né, de inserção e se ela também quer esse método, né, porque ela também tem que se identificar com o método. E aí, a partir daí, é direcionada para a inserção. Esse procedimento, né, da inserção, a pessoa às vezes fica em dúvida, dói, incomoda no dia a dia, tem alguma coisa assim que ela vai sentir de diferente? Não, na verdade, a inserção é feita no braço, né? Geralmente no braço contralateral. Então, se a pessoa é destra, a gente põe no esquerdo, se ela é canhota, a gente põe no direito. E é com anestesia local. E o que ela vai sentir vai ser só anestesia local, que é menos que de dentista, né? E aí coloca e não leva ponto, nada. Aí fica com curativo. Naquele dia a gente pede só para não fazer muito esforço físico, né? E aí depois, tranquilo. Né? Ele é um método muito tranquilo. E para tirar também é com anestesia local, faz um cortinho onde está o implante, que ele fica, a gente sente, né? Tem que senti-lo para poder depois retirar. Daí faz uma incisão pequenininha, daí tira e também não leva ponto. Então ele é bem simples mesmo. Muito bom esclarecer. Ô, Miriam, outra coisa que eu te perguntar, tem alguma desvantagem, enfim, a pessoa não vai ter sintoma nenhum, às vezes também tem achar que não vai ter nada, né? Que ele é perfeito, mas também tem alguma complicação. Sim, como todos os métodos anticoncepcionais, né? Eu falo que nada é 100%, né? Que todo mundo fica feliz com o método. Miriam, queria que você lembrasse quais outros métodos contraceptivos nós temos, né? Nos centros de saúde e também fazer uma abordagem sobre a prevenção, né? As infecções sexualmente transmissíveis, que também é importante esclarecer, né? Isso, é muito importante esclarecer, porque, na verdade, as infecções sexualmente transmissíveis, a única que vai evitar é o uso da camisinha, né, seja masculina ou feminina. Né? E para evitar a gravidez, nós temos os métodos anticoncepcionais, que entram os de barreira, que foi esse que eu citei, né, das camisinhas masculina e feminina, né? Entra os hormonais, que aí nós temos o anticoncepcional oral, que agora nós estamos com mais uma oferta com drospirenona, que a gente também colocou mais o público adolescente, que associa com tratamento de acne, né, que é uma faixa etária que tem muito, então a gente também está com esse novo anticoncepcional. Daí nós temos os injetáveis, que a gente tem o mensal e o trimestral. Então nós temos os de longa duração, que aí entra o implante, né, o Mirena, que é o DIU hormonal, e o DIU de cobre. Então, nós estamos com um arsenal bem grande aí de métodos anticoncepcionais. Uhum. E no caso de todos eles, tem sido observado aí um aumento ou mais específico esse do Implanon, comparando os demais? É principalmente o Implanon,
mas nós estamos também tendo um aumento no Mirena, né? Mas ele começou depois, né? Então, acho que ainda nós estamos caminhando nele, também na capacitação de profissionais, né? Para a inserção do Mirena, trabalhando muito Mirena na questão das doenças, alterações, né? Então, endometriose, os sangramentos, que aí com isso a gente reduz muito a questão de necessidade de cirurgias. Então, a gente tem trabalhando nisso daí. Então, leva um tempo até a gente conseguir ir aumentando, né, a inserção desses métodos, mas tem disponíveis. E o Mirena também está disponível para as adolescentes. Perfeito, Miriam. Quais outras orientações você quer fazer para concluir esse bate-papo? Que eu acho que a gente tem que se cuidar, as mulheres, né, para ter o número de filhos que elas queiram. Eu sempre falo que tenham os 10 filhos, mas que sejam os 10 filhos que queiram ter, né? E que pensem no planejamento familiar, que sejam no momento oportuno de ter uma gestação, e que não querer ter é muito diferente de não poder ter. Então, eu sempre trabalho muito com essa questão dos métodos de longa duração, né, que são métodos muito eficazes, que se assemelham à laqueadura e vasectomia e que são reversíveis. Né? Então, elas podem retirar no momento que elas desejarem, enquanto uma laqueadura e uma vasectomia não são. Então, para pensarem bastante antes de pensarem no método irreversível, que a gente tenha a oferta desses outros métodos que são tão eficazes quanto uma laqueadura e uma vasectomia, e que tenha a possibilidade de um dia se mudar de ideia, né? Que tudo pode acontecer na vida de uma mulher. Né? Então, para que pense bastante, que analise, que a gente tenha essa oferta desse método no SUS Campinas. Importante esse esclarecimento, até porque a gente tem reduzido, né, o número de casos de gestações na adolescência, né, e tem mudado esse perfil da gestação com as pessoas um pouco a partir dos 30, 40 anos, né? O cuidado vale independente da idade, né? Exatamente, tem mudado a faixa etária, né? Que a mulher já está mais madura, ela já está inserida no mercado econômico, ela diminui a dependência de outras pessoas, né? Então, acho que isso é muito importante para a mulher, né? Para o fortalecimento da mulher. Tá bom, Miriam, eu agradeço a sua participação aqui no podcast. Tá, joia. Muito obrigada. Imagina. A gente volta na próxima semana com um novo tema em saúde e bem-estar. Até lá!